Vamos falar desse jogo aqui, tá? Começando aqui, deixa eu cortar para a câmera 1 aqui. Primeira coisa, né? Atlético e América 1-1, né? Mais um empate, o quarto empate do Atlético na temporada de 2026. O Atlético é o único clube da Série A, entenda, o único clube da Série A que ainda não tem uma vitória em 2026. O Atlético tem uma vitória nos últimos 11 jogos. Uma vitória nos últimos 11 jogos, desempenho na casa de 30%. Essa vitória foi a última rodada do Brasileiro contra o Vasco, né? Então, assim, a gente está num momento muito difícil esportivamente, num momento de confiança claramente baixa, onde os jogadores não interpretam ou não entendem o que o técnico quer dizer, ou o técnico não consegue transmitir as suas ideias de jogo, o que é pior ainda, né? Porque se o jogador não entende, você sabe que você tem ali as ideias boas. Mas se o técnico não consegue transmitir, aí, meu amigo, aí é difícil, né? O Atlético, ele teve ontem até uns 24, 25 minutos do primeiro tempo, não tinha dado nenhum chute a gol. O América já estava ganhando de 1-0. Novamente falha da defesa. Primeiro, você deixa o cara chutar de primeira, com a bola no pé, não a bola de cabeça. Então, primeiro, que uma bola aérea de escanteio, ela não pode chegar no pé do zagueiro adversário. Na cabeça até vai, porque tem disputa, tá todo mundo ali, mas no pé não pode chegar. Então ali tem uma falha clara de marcação, e não é de hoje que o Atlético tem falhas de marcação em escanteios. O Everson faz um milagre, ele defende, depois, no rebote, mais uma falha, mostra que o jogador do América, o Gabriel Barros, estava atento e o jogador do Atlético não estava atento. Não me lembro agora quem estava no lance, mas mostra que a defesa do Atlético não estava atenta no rebote. E ali o América faz 1-0, né? O Atlético muito pragmático, toque demais, gira a bola demais, sem contundência alguma. Como eu disse, até os 25 minutos do primeiro tempo não havia chutado uma bola sequer ao gol, e acabou a primeira etapa com 5 finalizações, 2 no alvo, né? Alguns jogadores que, na minha opinião, o Atlético tem que pensar muito sobre isso. Juan, Vitor Hugo, zagueiro, Júnior Alonso. Cara, esses três juntos é terrível. É uma situação terrível para o Atlético. É uma situação terrível para o futebol. Sabe por quê? Porque são jogadores que não se complementam, parece que ocupam às vezes o mesmo espaço de campo, não tem leitura. São jogadores que não têm velocidade, nenhum dos três tem velocidade. E o Vitor Hugo ainda tem a questão do jogo aéreo, o Juan um pouco também, só que o Juan é muito inseguro, cara. É fácil passar dele no drible. É um jogador que não tem muita segurança com a bola no pé. Às vezes ele tenta um lançamento, o outro acerta, mas é um jogador muito limitado. Muito limitado, o Juan. E o Júnior Alonso já foi bom. Hoje em dia não é mais. Não tá bem. É inseguro o Júnior Alonso. É um jogador lento, é um jogador que demora em tomada de decisão. Tá sendo usado como lateral esquerdo. Não tá bem, né? Não tá bem. Eu não sei por que raios o Renan Lodge não foi titular desse time, porque o Renan Lodge, ele entra, é como se você estivesse colocando assim, cara, um jogador, como se tivesse não, né? Um jogador de seleção na lateral, porque o Renan Lodge joga demais da conta. Leitura de jogo absurda, tabela, infiltração, ultrapassagem, noção de cobertura, tempo de bola, né? Sofreu um lance que poderia ter sido pênalti, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da arbitragem também. Teve um outro lance também que ele faz a leitura por dentro, faz por fora, tem o pé direito bom ali também se precisar de fazer alguma coisa. Renan Lodge, viu? Jogador de futebol, muito bom jogador de futebol. Outro jogador que tá pedindo passagem nesse time do Atlético, Reinier. Já fez 2 gols na temporada, um jogador ligado, um jogador técnico, um jogador que tem visão de jogo, que trabalha ali pela meia esquerda com qualidade, ainda assim também tem estatura, tem força física, pois foi o líder de desarmes no Atlético, fez 4 desarmes. Então, Reinier também pedindo passagem, fez gol de cabeça, por quê? Porque estava ligado, porque estava concentrado, né?
Então, o Reinier pedindo passagem nesse time, tá? Às vezes é o que acontece, né? A gente tem, assim, a gente fica na expectativa de Scarpas e Bernardes, né? E quem destaca, quem começa a aproveitar a oportunidade são Reiniers da vida, né? E o Reinier tá aproveitando a oportunidade dele. Ainda é incipiente analisar, porque são jogos do Campeonato Mineiro, mas é o que tem, já é o que tem de insumo pra gente falar. E o Reinier, nesse momento, ele é titular do time do Atlético. Ele é titular do time do Atlético, tá? Vem aproveitando a oportunidade, um dos melhores da temporada. O Coelho também é um jogador muito liso, muito importante, né? Acho que o Coelho e o Dudu ali, o Galo tá bem servido na ponta esquerda. Gostei também, o Coelho tá sempre ligado, sempre buscando, um jogador que vive o jogo, que luta o tempo todo, e isso precisa muito, né? Um jogador que eu preciso de falar e dar destaque a ele, Vitor Hugo, camisa 30, meia, volante barra meia, jogou em todas as partes do campo ontem. Um jogador canhoto, interessante, com bola no pé, mostra qualidade, visão de jogo, passes importantes, drible, até caneta o Vitor Hugo deu. E como eu falei aqui, eu não tô ainda falando, nossa, viva Vitor Hugo e tal. Mas eu falei que eu estava muito na dúvida quanto à contratação do Vitor Hugo, assim como muitos de vocês, né? Mas quando ele começa na primeira partida como titular, ele não sente o peso da camisa, ele ajuda a equipe em construção, ele ajuda a equipe na parte defensiva, mostra que é um jogador capacitado, mostra que é um jogador interessante. E tão interessante que eu quero até mostrar o mapa de calor do Vitor Hugo aqui para vocês. Separei aqui no SofaScore. Olha só esse mapa de calor do Vitor Hugo, tá? O mapa de calor do Vitor Hugo, que seria ali um volante, meia, ele jogou no campo todo, cara. Ele foi de meia esquerda, ele foi meia direita, ele jogou pelo centro, ele foi de ponta direita, ele foi centroavante, ele foi ponta esquerda, ele jogou de volante pela direita, pelo meio, pela esquerda, até de lateral direito, em algum momento ele atuou. Então, um jogador aqui muito versátil. Claro, é uma primeira partida, mas uma ótima estreia do Vitor Hugo, na minha opinião. Uma boa estreia, tá? Alguns detalhes aqui dos números do jogador. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Deixa eu diminuir isso aqui, que agora a gente vai conseguir ver. Por algum motivo, não tô conseguindo ver isso aqui. Passe. Bom, esse mapa de passes aqui eu acho super interessante também, tá? Então você vê que é um jogador que joga muito assim, de maneira versátil, quebra pescoço, olha para os lados, tá? Ele teve um passe-chave na partida, tentou 2 cruzamentos, acertou um, só errou um passe no jogo. Passe no campo adversário, ele só errou um, que foi o que ele errou. No próprio campo ele acertou. E a única bola longa que ele tentou, ele acertou. Gostei da partida do Vitor Hugo. Igor Gomes também fez uma boa partida, quase fez um golaço de falta. Igor Gomes é um jogador também muito útil. Só não acho que ele é o titular absoluto igual o Sampaoli acha, né? Mas fez uma boa partida também o nosso Kaká da Shopee, o Igor Gomes. Alan Franco. O Alan Franco, cara, assim, ele parece que ele teme a bola. E a bola chega nele, ele quer de qualquer forma sair, trocar, isolar, ele não fica com a bola, ele não tem trato com a bola. Sem bola é um jogador interessante, ajuda na marcação, transpira muito, ocupa espaço, mas é um jogador muito limitado com bola. Então, assim, urge a necessidade do Atlético ter um primeiro volante que saiba marcar e saiba sair. O Alan Franco não tem definitivamente essa capacidade, tá? Então fez uma partida mediana para baixo, na minha opinião, o Alan Franco. Não foi bem, né? Ângelo Preciado. O Preciado, ele tá sem ritmo de jogo, mas é um jogador que mostra qualidade. Num lance em que ele estava acossado pelo lateral esquerdo Arthur do América, ele tirou um cruzamento que foi o que deu aquela polêmica toda, que eu vou entrar agora, onde o Gustavo, goleiro do América, pega a bola, ele tromba com se eu não me engano, o Léo Alaba, o Coelho vai se proteger, acaba esbarrando no goleiro e por algum motivo deram falta no lance, depois do gol, né? E assim, gente, numa boa, velho, esse Murilo Francisco Misson Júnior não é ruim só de hoje, é ruim de muito tempo. Nunca achei bom,
E pelo amor de Deus, cara, que péssimo árbitro, velho. Que péssimo. E que cara com uma postura arrogante, prepotente, o tempo todo querendo se sobressair pra cima do Sampaoli, pra cima do Alberto Valentim, que quase foram às vias de fato, todo mundo tava puto com o juiz, né? Querendo expulsar jogador do banco, da comissão, toda hora ele peitando, mostrando, fechando a cara. Gente, que coisa feia, meu filho. Apita direito, faça seu trabalho, que nem isso você fez direito. Uma arbitragem péssima. Num jogo fácil de Campeonato Mineiro, uma arbitragem péssima dessa. Aí o que um camarada desse daqui a pouco ganha? Uma promoção ao quadro da CBF, uma aspiração ao quadro da FIFA. Porque é assim que funcionam. Os péssimos vão progredindo. Horrível árbitro. O lance do Coelho, pelo amor de Deus, meu filho, você ficou 5, 6, 7 minutos decidindo na frente antes primeiro. Entendendo o VAR no Brasil é um lixo horrível, péssimo, né? Até esqueci quem que é o VAR aqui para trazer também e dar nome aos bois, mas o VAR horrível, né? Não consegue tomar uma decisão, aí fica uns 4 minutos buzinando no ouvido do árbitro, e o árbitro lá, não, espera. Aí na hora que ele decide ver, ele fica um tempão, vê um lance que dá para ver 2 vezes e tirar uma conclusão de que o Coelho simplesmente não encosta no jogador. Matheus B mandou R$4. Que partida horripilante do trio de zaga MDS, o Júnior Alonso sempre tentando a mesma coisa e sempre errando, Alan Franco já está na hora de ser bancado, outro nem ataca e nem defende, porque o Minda não entra. Ele ia por fogo na ponta direita. Boa, Matheus, concordo com você, Alonso sempre na mesma e tal. E o Minda, o São Paulo, ele falou que ele tá sem ritmo ainda, não tá em condições ainda. Ele alegou sobre isso, sobre o Alexander também. Como eu falei, daqui a pouco eu vou colocar o trechinho do São Paulo. Mas só concluir sobre esse juiz aqui, ainda bem que você me cortou, que eu já tava quase voando na própria câmera. Gente, que juiz horrível, pelo amor de Deus. E naquele lance, dá pra ver que o Coelho, ele tipo assim, quem faz a cama de gato, eu não sei se é o Léo Alaba, se é o Ricardo Silva, não lembro, mas ele faz uma cama de gato no próprio goleiro, né, ele abaixa, o goleiro ele vem, ele cai em cima do cara, e o Coelho, ele simplesmente se protege, aí a mão dele rela, ela encosta no goleiro, e o árbitro imbecil marca falta do Coelho, né, e tira a chance da vitória do Atlético. O que é muito importante a gente falar também, né? Aquilo ali era o gol da virada do Galo. Mas assim, cara, de qualquer maneira, é muito preocupante, né? Esse desempenho aí que a gente tá vendo de alguns jogadores nesse início de ano. O Rony, cara. O Rony, uma marra danada, velho. O cara faz um gol no norte, um gol de rebote, aí bota a mão na orelha. Porra, Rony, pelo amor de Deus, velho. Você é um jogador limitado, cara. Limitado, sabe? E aí é um jogador que precisa aí de... Até escrevi aqui, ó. Botei aqui uma enquete de melhor em campo aqui no canal do Jeves, tá? E vocês vão votando, e daqui a pouco eu passo aqui. O Rony limitado, entendeu? O cara chega na frente do gol, tá aquele lance que ele tava impedido ali, mas pelo amor de Deus, o cara chuta igual... Nossa, velho, eu não sei nem escrever, entendeu? Então, assim, alguns jogadores do Atlético definitivamente começaram mal a temporada, né? São só 4 jogos, mas são 4 jogos preocupantes, 4 empates, né? Betim, Tombense, Norte, agora o América. Agora a gente pega o Cruzeiro, nosso principal rival, né? E vai enfrentar o Cruzeiro na Arena MRV. O Hulk também entrou mal, entrou muito individualista, né? Pouco associativo, minando contra-ataques, lembrando até um pouco o jogo contra o Lanús. Quando ele tem escanteio para bater, ele tenta bater direto. Quando ele não bate direto, ele manda pro jogador para ele poder chutar pro gol depois. Então, assim, pouco coletivo o Hulk também. Difícil, viu, cara? Tá sem sintonia o Atlético.